Imagine uma construção tão gigantesca que demorou 7 anos para ser concluída. Empregou mais de 180 mil trabalhadores. Usou pedras tão perfeitamente cortadas que cada uma pesava toneladas. Madeira de cedro importada do Líbano que custou fortunas. Ouro puro cobrindo paredes inteiras, e tudo isso sendo erguido em silêncio absoluto, sem o som de martelo, de machado ou de qualquer ferramenta de ferro no local da construção. Porque em 1 Reis 6, 7 está escrito: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de sorte que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Este não é apenas um fato arquitetônico impressionante, é uma lição profunda sobre como Deus prepara você em um lugar para te usar em outro, sobre como o trabalho invisível determina o resultado visível, sobre como construção real acontece no silêncio antes de ser revelada no barulho. Antes de mergulharmos nesta história poderosa, deixe nos comentários: qual é a construção silenciosa que Deus está fazendo na sua vida agora que ninguém vê? E se você quer continuar recebendo histórias bíblicas com lições práticas toda semana, inscreva-se no canal agora. Pegue seu café, abra seu coração e vamos descobrir juntos como esta história milenar pode transformar seu hoje. A história do Templo de Salomão começa não com Salomão, mas com seu pai Davi. E entender isso é crucial para entender tudo, porque Davi foi um homem de guerra. Ele passou décadas lutando para estabelecer e proteger Israel. Suas mãos estavam manchadas com sangue de batalhas, e embora fosse um homem segundo o coração de Deus, Deus lhe disse algo que partiu seu coração: você não construirá casa para meu nome, porque é homem de guerra e derramou sangue. Imagine o que Davi sentiu. Ele tinha o sonho, tinha os recursos, tinha o desejo ardente de construir um templo magnífico para Deus. Mas Deus disse não, não porque Davi era mau, mas porque a temporada dele era diferente. A função dele era preparar, não construir. E aqui está a primeira lição devastadora. Às vezes, Deus te dá a visão, mas não te dá a permissão de executá-la, porque Ele está te usando para preparar o caminho para quem vem depois. Davi poderia ter se amargurado, poderia ter desistido completamente, poderia ter sabotado o projeto, já que ele não seria o construtor, mas ao invés disso, ele fez algo extraordinário. Ele dedicou os últimos anos de sua vida preparando tudo o que Salomão precisaria para construir o templo. Em 1 Crônicas 22, diz que Davi reuniu ferro em abundância para os pregos, bronze sem medida, madeiras de cedro incontáveis. E em 1 Crônicas 29:4, ele diz: 3.000 talentos de ouro do ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata refinada para cobrir as paredes das casas. Isso é aproximadamente 100 toneladas de ouro e 240 toneladas de prata, que Davi pessoalmente contribuiu de sua própria fortuna. Davi trabalhou sem ver o resultado. Ele morreu antes do templo ser construído, mas sua preparação invisível tornou possível a construção visível de Salomão. E aqui está a aplicação direta para a sua vida. O trabalho que você está fazendo agora, que ninguém vê, que ninguém aplaude, que ninguém reconhece, pode ser exatamente a preparação que tornará possível o milagre que Deus vai fazer através de você ou através de alguém que vem depois. Não despreze a temporada de preparação invisível, porque é ali que fundações são estabelecidas. Salomão assumiu o trono e Deus lhe apareceu em sonho perguntando: pede o que queres que eu te dê. E Salomão, em vez de pedir riqueza ou longa vida ou destruição de inimigos, pediu sabedoria para governar o povo. E isso agradou tanto a Deus que ele disse: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei coração sábio e inteligente, de modo que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará,
E também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória. E foi com essa sabedoria sobrenatural que Salomão começou a planejar a construção do templo. O projeto do templo não era invenção de Salomão. Davi havia recebido plantas detalhadas diretamente de Deus, em 1 Crônicas 28, 19. Davi diz a Salomão: tudo isto, toda a obra deste risco, o Senhor me fez entender por escrito que veio de sua mão. Então entenda. Não era apenas um edifício bonito, era projeto divino com propósito específico. Cada medida tinha significado, cada material tinha simbolismo, cada detalhe apontava para verdades espirituais profundas. O templo inteiro era a profecia arquitetônica do plano redentor de Deus. O templo tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Isso é aproximadamente 27 metros de comprimento. 9 de largura e 13,5 de altura. Pode não parecer gigantesco comparado a catedrais modernas, mas não era o tamanho externo que impressionava. Era a riqueza dos materiais e a perfeição da construção. As paredes eram de pedra coberta com cedro do Líbano por dentro. O cedro era coberto com ouro puro. O piso era de cipreste, também coberto com ouro. Havia querubins, esculpidos de 5 metros de altura, também cobertos de ouro. As portas eram de madeira de oliveira com entalhes de querubins, flores e palmas, tudo coberto de ouro. Mas aqui está o detalhe que a maioria perde e que contém a lição mais poderosa. Todas essas pedras massivas, essas vigas enormes, essas tábuas perfeitamente cortadas, tudo isso foi preparado longe do local da construção. Em 1 Reis 5, 17, 18, diz: deu ordem o rei, e trouxeram pedras grandes, pedras de preço, pedras lavradas, para fundarem a casa, e os edificadores de Salomão e os de Hirão, e os gebalitas as lavraram, e prepararam a madeira e as pedras para edificar a casa. As pedreiras ficavam longe, as florestas do Líbano ficavam muito longe. O trabalho de cortar, de medir, de lavrar, de dar forma, de polir, de preparar cada peça com precisão milimétrica, tudo isso aconteceu em lugares que ninguém via, com trabalhadores que ninguém conhecia, durante anos de trabalho árduo que não recebia reconhecimento. E então, quando cada peça estava perfeitamente preparada, era transportada até Jerusalém e montada em silêncio, sem barulho de ferramentas. Porque todo o trabalho pesado já tinha sido feito antes, a construção no local sagrado era apenas montagem final de peças já prontas. E isso é tão profundamente simbólico que você precisa parar e processar. Deus estava ensinando que o lugar sagrado não é lugar de barulho e esforço selvagem. É lugar onde trabalho já preparado se manifesta em ordem e paz. Aplique isso à sua vida agora. Você está em qual fase? Você está na pedreira sendo cortado, moldado, preparado através de circunstâncias difíceis que ninguém vê? Ou você está no momento de montagem, onde o que foi preparado em você finalmente está sendo revelado? Ambas as fases são cruciais, ambas são sagradas, mas a preparação sempre vem antes da apresentação. O corte sempre vem antes da construção. O silêncio do trabalho invisível sempre precede o testemunho do resultado visível. Salomão mobilizou 30.000 homens do Líbano em turnos de 10.000 por mês. Eles trabalhavam 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Havia 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra nas montanhas e 3.300 supervisores em 1 Reis 6. Um diz que a construção começou no 4º ano do reinado de Salomão. No 2º mês, 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Esse detalhe do timing não é acidental. Deus estava conectando a libertação do Egito com a construção do templo. Estava dizendo: eu tirei vocês da escravidão para este propósito, para que tivessem um lugar onde minha presença habitaria entre vocês. E durante 7 anos, sem parar, a construção continuou.
Mas aqui está o que você precisa entender. Não eram 7 anos de barulho caótico, eram 7 anos de ordem meticulosa. Cada grupo de trabalhadores sabia exatamente sua função, cada pedra tinha seu lugar predeterminado, cada peça de madeira havia sido medida e cortada para encaixar perfeitamente. Não havia improviso, não havia tentativa e erro no local sagrado, porque todo o trabalho de tentativa e erro já havia sido feito nas pedreiras e nas florestas, longe dos olhos, no silêncio do processo. Está percebendo como esta história ecoa na sua própria vida? Se está sendo impactado por esta mensagem, deixe um like no vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E nos comentários, compartilhe. Você está na fase da pedreira ou na fase da construção? Inscreva-se para não perder as próximas lições bíblicas. Agora, preste atenção, porque o que vem a seguir vai mudar sua perspectiva sobre as temporadas difíceis da vida. O lugar santíssimo, a parte mais sagrada do templo, onde a presença de Deus habitaria, tinha 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Era um cubo perfeito, totalmente coberto de ouro puro por dentro, e dentro dele seriam colocados a Arca da Aliança, contendo as tábuas dos 10 mandamentos, o vaso de maná e a vara de Arão que floresceu. Era o ponto focal de todo o templo, o lugar onde céu e terra se encontravam, onde Deus prometeu habitar entre seu povo. Mas aqui está algo profundo. Esse lugar mais sagrado era também o mais escuro, não tinha janelas, não tinha luz natural. A única luz era a glória de Deus manifestando. Era lugar de mistério, de reverência, de encontro íntimo com o divino. E apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, e ele entrava com sangue de sacrifício para fazer propiciação pelos pecados do povo. O simbolismo aqui é devastador. O lugar mais precioso, o mais preparado, o mais valioso, era também o mais escondido. Não estava em exibição para turistas. Não era palco para performances, era santuário de intimidade. E isso nos ensina que as coisas mais preciosas que Deus faz em você, frequentemente, acontecem no lugar mais escondido, na intimidade com Ele, longe dos holofotes, longe da validação das redes sociais, longe da necessidade de provar algo a alguém. Quando o templo finalmente ficou pronto, Salomão convocou todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, todos os líderes, para trazer a Arca da Aliança do Tabernáculo de Davi para o novo templo. Em 1 Reis 8:6 diz: Assim trouxeram os sacerdotes a Arca da Aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. E então aconteceu algo que validou tudo, algo que justificou 7 anos de trabalho e recursos incalculáveis. Em 1 Reis 8:10-11 está registrado: Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de sorte que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A presença de Deus desceu com tanta intensidade que até os sacerdotes treinados não conseguiam ficar em pé. A glória do Senhor, a Shekinah, a manifestação visível da presença divina, encheu aquele lugar de tal forma que todos souberam sem sombra de dúvida. Deus havia aceitado aquela casa. Deus havia aprovado aquele trabalho. Deus estava habitando ali. E aqui está a lição que transforma tudo. Quando você constrói de acordo com o plano de Deus, com os materiais que Deus aprova, no timing que Deus determina, da forma que Deus especifica, a presença dele virá e validará seu trabalho de uma forma que nenhum aplauso humano poderia fazer. Você não vai precisar promover, não vai precisar convencer, não vai precisar provar. A glória manifesta falará por si mesma.
Salomão então orou uma das orações mais lindas e mais longas registradas na Bíblia. Ele começou dizendo: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a misericórdia para com teus servos que andam diante de ti de todo o seu coração. E ele continuou intercedendo pelo povo, pedindo que Deus ouvisse as orações que seriam feitas naquele lugar, as confissões de pecado, os pedidos de perdão, as súplicas em tempos de guerra, ou fome, ou pestilência. E ele terminou com algo profundo em 1 Reis 8, 27. Mas na verdade habitaria Deus na terra. Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Salomão estava reconhecendo algo crucial. O templo mais magnífico do mundo não podia conter Deus. Deus é infinito e o templo era finito. Mas Deus, em sua graça, escolheu habitar ali. Escolheu se fazer acessível ali. Escolheu encontrar seu povo ali, não porque precisava de casa, mas porque o povo precisava de ponto de encontro. Precisava de lugar físico onde pudessem trazer suas dores e suas alegrias, suas confissões e suas adorações, e saber que Deus estava presente. E aqui conectamos com você hoje. Você é o templo agora. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo escreve: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E em 1 Coríntios 6,19: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar em você, e isso significa que tudo que era verdade sobre a construção do Templo de Salomão é verdade sobre como Deus está construindo você. As pedras do templo foram cortadas nas pedreiras. Você está sendo moldado através de circunstâncias que ninguém vê, através de provações que acontecem longe dos holofotes, através de processos dolorosos de refinamento, onde Deus está removendo arestas, está polindo superfícies, está preparando você para encaixar perfeitamente no lugar que Ele determinou para você, na construção maior que Ele está fazendo. O cedro do Líbano foi cortado e transportado com grande custo. Da mesma forma, Deus investe em sua preparação. O custo do seu desenvolvimento não é pequeno, não é casual. Deus não está fazendo trabalho superficial em você. Ele está usando materiais de primeira linha. Ele está aplicando processos de alta qualidade, porque você não é projeto qualquer. Você é templo do Deus vivo. O ouro que cobria as paredes representava divindade, glória, perfeição. E Deus está cobrindo você com sua própria justiça, não porque você é perfeito, mas porque Ele é, não porque você mereceu, mas porque Ele escolheu. E quando as pessoas olharem para sua vida, elas não vão ver apenas suas habilidades naturais, vão ver a glória de Deus refletida através de você. A construção em silêncio nos ensina que Deus não faz barulho quando trabalha. Ele não precisa de propaganda, não precisa de autopromoção, não precisa de validação das redes sociais. Ele trabalha silenciosamente no invisível e quando chega a hora, o resultado fala por si mesmo. Então pare de se preocupar tanto em documentar cada passo do processo. Pare de precisar que todos saibam o que você está fazendo. Deixe Deus trabalhar em você no silêncio. E quando Ele terminar, a manifestação será inegável. Os 7 anos de construção nos ensinam sobre paciência. 7 é número de completude na Bíblia. Salomão não apressou o processo. Não cortou caminhos, não usou materiais mais baratos para terminar mais rápido. Ele entendeu que qualidade demanda tempo. E você precisa entender isso também. O que Deus está construindo em você não pode ser apressado. Cada fase tem seu tempo, cada lição tem seu processo, cada nível de maturidade tem seu preço. E quando finalmente o templo estava pronto, quando a arca foi colocada no lugar santíssimo, quando tudo estava no lugar, então, e só então a glória desceu,
Deus não encheu o templo pela metade, ele não manifestou parcialmente. Quando ele veio, veio com plenitude que fez sacerdotes caírem, e isso é promessa para você. Quando Deus terminar o que está construindo em você, quando cada peça estiver no lugar, quando o processo estiver completo, a manifestação da presença dele em sua vida será tão evidente que ninguém vai poder negar. Não vai ser você tentando convencer as pessoas de que Deus está com você. Vai ser óbvio demais para questionar. Mas aqui está algo que você precisa saber. O Templo de Salomão, por mais magnífico que fosse, não durou para sempre. Em 586 a.C., cerca de 400 anos depois de construído, foi destruído pelos babilônios por causa dos pecados de Israel. Todo aquele ouro foi saqueado, aquelas pedras foram derrubadas, aquela obra-prima arquitetônica foi reduzida a ruínas, e isso nos ensina algo doloroso, mas necessário. Até as coisas mais sagradas, mais bem construídas, mais abençoadas, podem ser destruídas se não forem mantidas com integridade, se não forem protegidas com obediência, se não forem valorizadas da forma que merecem. O povo de Israel tinha o templo mais incrível do mundo, mas começou a confiar no templo mais do que no Deus do templo. Começou a achar que a presença do edifício garantia a proteção de Deus, mesmo quando estavam vivendo em pecado. Começaram a usar o templo como amuleto da sorte, enquanto oprimiam viúvas e órfãos. Adoravam ídolos e rejeitavam os profetas que Deus enviava. E Deus disse através de Jeremias: "Vocês acham que podem viver como querem e depois vir ao templo gritando, 'Templo do Senhor, Templo do Senhor', como se isso os protegesse? Não funciona assim. A aplicação para a sua vida é clara. Não basta ter sido chamado por Deus. Não basta ter passado por preparação intensa. Não basta ter experimentado manifestações da presença divina. Você precisa manter integridade, precisa continuar obedecendo, precisa proteger o que Deus construiu em você através de escolhas diárias de santidade. Porque se você parar de valorizar a presença de Deus, se começar a confiar mais no que Deus fez do que em quem Deus é, você pode perder o que levou anos para ser construído. Mas a história não termina na destruição, porque Deus prometeu através do profeta Ageu que ele construiria um segundo templo e que a glória desse segundo templo seria maior que a do primeiro. E isso aconteceu não porque o segundo templo era mais bonito arquitetonicamente, na verdade era mais simples, mas porque Jesus Cristo, Deus em carne humana, caminhou naquele segundo templo, ensinou ali, purificou ali, e ele mesmo disse: "Destruí este santuário, e em 3 dias o levantarei." E quando perguntaram como poderia reconstruir em 3 dias o que levou 46 anos para construir, João 2:21 explica: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus é o templo final. Ele é o lugar onde céu e terra se encontram. Ele é o sacrifício perfeito oferecido uma vez por todas. Ele é o sumo sacerdote que entrou não no lugar santíssimo feito por mãos humanas, mas no próprio céu para fazer propiciação pelos nossos pecados. E quando ele morreu na cruz, o véu do templo que separava o lugar santíssimo do resto se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora todos têm acesso direto à presença de Deus através de Jesus. Não precisamos mais de templo físico. Não precisamos mais de sacrifícios de animais. Não precisamos mais de mediadores humanos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por estarmos em Cristo, nos tornamos templos vivos. Efésios 2:21-22 diz: "No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito." Você não é apenas pedra individual, você faz parte de construção maior. Você está conectado com outros crentes e juntos formamos templo espiritual onde Deus habita.
Então, aqui estão as lições práticas transformadoras que você extrai desta história. Primeiro, valorize o trabalho invisível. A preparação que ninguém vê é tão importante quanto a manifestação que todos veem. Não despreze a pedreira só porque você quer estar na construção. Deus está usando exatamente onde você está agora para preparar você para onde Ele vai te levar. Segundo, entenda que construção de qualidade demanda tempo. 7 anos para o templo, possivelmente décadas para sua preparação completa. Não apresse o processo de Deus, não tente pular fases, não use atalhos que comprometem qualidade. Deixe Deus terminar o que começou em você. Confie que Ele, que começou boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Terceiro, trabalhe em silêncio e deixe o resultado fazer barulho. Você não precisa anunciar cada passo do processo. Não precisa validação constante das pessoas. Não precisa provar que Deus está trabalhando em você. Quando a construção estiver completa, quando a glória descer, todo mundo vai saber sem você precisar dizer nada. Quarto, prepare-se de acordo com o plano divino, não com tendências humanas. Salomão seguiu as plantas que Davi recebeu de Deus, não inventou o próprio design baseado no que estava na moda. Da mesma forma, você precisa construir sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, não de acordo com o que a cultura diz que é sucesso, não de acordo com o que parece funcionar para outros, mas de acordo com o que Deus especificamente falou para você. Quinto, entenda que cada peça tem lugar específico. Aquelas pedras foram cortadas para encaixar em lugares predeterminados. Você não é acidente, você não é aleatório. Deus te criou com propósito específico, com dons únicos, com chamado particular. E você só vai encontrar realização verdadeira quando estiver no lugar que Deus preparou para você. Não tentando ser outra pessoa, não tentando ocupar espaço de outro, mas sendo plenamente quem Deus te criou para ser. Sexto, proteja o que foi construído através de obediência contínua. Israel perdeu o templo por causa de desobediência. Você pode perder o que Deus construiu em você se não mantiver integridade, se não proteger sua vida espiritual, se não continuar obedecendo mesmo depois das vitórias. Então, estabeleça disciplinas espirituais. Proteja sua intimidade com Deus. Não permita que sucesso te afaste da presença que te trouxe até ali. Sétimo, lembre-se que você é o templo agora. Deus não habita em edifícios, Ele habita em você. Então trate seu corpo com reverência, trate sua mente com cuidado, trate seu espírito com prioridade, porque você é santuário do Espírito Santo, e o que você permite entrar em você, o que você alimenta, o que você assiste, o que você ouve, tudo isso afeta o templo que você é. Oitavo, busque a manifestação da presença, não apenas a aparência dela. Israel tinha templo lindo, mas perdeu a presença por causa de pecado. Hoje muitas pessoas têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Você pode ter toda a estrutura religiosa correta, mas sem presença de Deus é só fachada vazia. Então, busque não impressionar pessoas, busque agradar a Deus, busque não construir plataforma, busque cultivar presença, porque um momento na presença de Deus vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Nono, entenda timing divino. O templo foi construído 480 anos depois do Êxodo, no 4º ano de Salomão. Deus tem timing específico para tudo, e às vezes você está pronto, mas o timing não chegou. Às vezes o timing chegou, mas você não está pronto. Confie que Deus sabe exatamente quando cada coisa deve acontecer. Sua responsabilidade é permanecer fiel na preparação. A responsabilidade de Deus é determinar o momento da manifestação. Décimo, trabalhe como se tudo dependesse de você,
Mas confie como se tudo dependesse de Deus. Salomão mobilizou exército de trabalhadores, planejou meticulosamente, usou os melhores materiais. Ele fez tudo o que era humanamente possível. Mas no final, ele reconheceu que se Deus não edificasse a casa, em vão trabalhariam os edificadores. Então você dá seu melhor. Você se prepara com excelência, você trabalha com diligência. Mas você não confia no seu trabalho, você confia em Deus, que abençoa seu trabalho. E aqui está a verdade final, que precisa transformar como você vê sua vida. O Templo de Salomão foi construído em silêncio, porque todo o trabalho difícil aconteceu antes, na pedreira, na floresta, longe dos olhos. E quando chegou a hora de montar, foi só encaixar peças já preparadas. E é exatamente assim que Deus trabalha em você. Ele te prepara no invisível, te molda no silêncio, te refina longe dos holofotes. E quando chega a sua hora, quando chega seu momento de manifestação, vai ser apenas revelação do que Ele já fez em você. Não vai ser luta desesperada de última hora. Não vai ser improviso caótico. Vai ser apresentação ordenada de trabalho já completo. Então, se você está na pedreira hoje, se está sendo cortado, moldado, preparado através de circunstâncias difíceis, através de temporadas de obscuridade, através de processos que ninguém vê ou entende, não desanime, não ache que Deus te esqueceu, não pense que você está perdendo tempo. Você está sendo preparado para a construção que vai glorificar a Deus de formas que você ainda nem consegue imaginar. E quando vier sua hora, quando as peças estiverem todas prontas, a montagem vai acontecer em paz e a glória vai descer e todos vão saber que foi Deus. Estas histórias atravessam milênios porque falam da experiência humana universal. Se você foi tocado por esta mensagem, deixe um like, compartilhe suas reflexões nos comentários e envie para quem precisa ouvir isso hoje. Explore nosso canal para descobrir mais histórias bíblicas com lições transformadoras para a sua vida real. Se ainda não se inscreveu, junte-se a esta comunidade de pessoas que buscam sabedoria prática das Escrituras. Pressione o botão de inscrição, ative a campainha de notificações para não perder nenhuma história nova, deixe seu like se este vídeo trouxe clareza para a sua jornada, e compartilhe com aquele amigo que está na fase da pedreira, precisando entender que Deus está preparando algo grande. Os comentários estão abertos. Conte-nos qual história bíblica você quer que exploremos a seguir e como você vai aplicar esta lição hoje. Até a próxima. E lembre-se, o trabalho que ninguém vê determina o resultado que todos verão. Então, valorize o silêncio da preparação, porque é ali que templos são construídos.